104.9 MHz. Canal 285. 5.000 watts de potência. Rádio Cultura de Uberaba. Rádio Educativa Uberaba. Uberaba, Minas Gerais. Hora certa. Cultura FM de Uberaba. 8h20. Aqui na Cultura, a partir de agora, programa Falando Francamente, com José Alberto. Os temas e notícias atuais, participação dos ouvintes, a análise dos fatos e opinião. Programa Falando Francamente, com José Alberto. De tudo um pouco. Mais uma vez pedindo licença para entrar no seu lar, na sua intimidade, aonde você estiver, com o nosso programa Falando Francamente. Então, vamos procurar, dar uma diretriz, nas notícias e tal. Sabe por que eu faço esse programa? Eu já descobri uma coisa, Quando a gente lê uma notícia, você informa. Quando você bate, você, na realidade, ganha exatamente a consciência da realidade. Tudo é fato e versão dos fatos. Tá? E a gente vê mais aqui no Brasil versão dos fatos. Tá? Então, aqui estamos tentando fazer um programa democrático para que todas as pessoas possam interagir. Tá? A única coisa que eu acho difícil, que eu não gosto de entrar muito, é nesta situação que o Brasil está, nessa crise política, social, econômica, crise sanitária, tá? E o pessoal nessa briga aí de presidente, de tudo, e não estou vendo nenhum presidente, nenhum indivíduo candidato a presidente, tá? Fazer um projeto de governo, tá? Um projeto, aqui no Brasil virou projeto de poder, viu? Então, são coisas que a gente tem que começar a questionar, porque nós estamos vivendo uma fase extremamente difícil. Tá? Então, nessa situação toda, tá aqui já agora os efeitos colaterais, agora vai começar os efeitos colaterais, tá, da pandemia, tá, que fica em casa, que gerou baixa produção. E baixa produção gera inflação, inflação corrói o salário, tá? E a pessoa não dá conta de viver com aquele salário que ele ganha, tá? Como está acontecendo com quase todas as pessoas, principalmente assalariado, tá? Você que é assalariado, você tem um pequeno negócio, você que é um microempresário, não está dando conta de autossustentar. Tá? Então, isso é importante a gente entender que é todo mundo, viu, gente? Então, tem que mexer na macroestrutura agora para refletir em nós, viu? Para que as pessoas possam ter uma coisa chamada renda, Melhor, uma renda compatível que ele possa, certo, se autossustentar. Porque é a dificuldade hoje que nós estamos vivendo, as pessoas, tá, que não têm mais, às vezes, dinheiro nem para comprar comida, viu? Tá chegando no limite. Tu compra o gás, não compra a comida, compra comida, não compra o gás, tá? E tá ficando uma coisa assim muito séria a situação no Brasil. Então vamos aqui o nosso tem o nosso ouvinte aqui, tá pedindo nesse momento, tá? Mandou aqui no WhatsApp para comentar sobre o fato da brasileira presa na Tailândia. O problema é complicado, é exatamente o país que faz cumprir a lei, Então, aqueles países lá do Sudeste Asiático, principalmente já fuzilaram 2 brasileiros lá da Indonésia,
por causa das leis, as leis é o seguinte: pegou um indivíduo traficando droga, certo? Ele é fuzilado, tem pena capital, viu? E vi até uma entrevista do presidente da Indonésia. Ele falou o seguinte: o problema é que eu cansei de ver mães chorando, por causa que perdeu os filhos para a droga, tá? Isso lá na Indonésia, né? E lá em Jakarta, né, que é a capital da Indonésia. Então, simplesmente, tá? Isso foi quando ele estava fazendo campanha política para presidente, porque lá não é uma ditadura, lá é uma democracia. Então ele pegou e falou assim: então nós vamos fazer o seguinte, colocar pena capital, né, que é pena de morte, em todas as pessoas que foram pegas traficando, né? Porque existe dois processos aí, né? Existe o traficante, porque existe o consumidor, certo? O consumidor precisa do traficante, certo? Também, se não existisse o consumidor, também não existia o traficante. Então eu falo que o tráfico, ele é o oxigênio, né, que alimenta o fogo, que é o consumidor de droga. Então, porque você aí que consome, viu, você é o culpado de grande parte aí dos crimes que tem na nossa sociedade, viu? Às vezes fuma uma maconha, cheira um pozinho e tal, certo? Depois fica pregando justiça social e tal, certo? Isso aí vocês estão julgando o país na lama, a sociedade na lama, viu? Quem usa droga. Então, nessa situação toda, tá? Lá na Tailândia, tem uma moça, tá? Que é aquela história de achar, né? Não, eu te ofereço aqui, pra você levar aqui meio de cocaína, te ofereço $10.000, ainda paga a passagem, ainda faz um turisminho lá e tal, correto? E a pessoa aceita, tá? Não, $10.000 e tal, não compensa de levar e tal, tá? Compensa arriscar, tá? E tem uma moça, certo, aqui do Brasil, que foi, certo, levando cocaína, foi presa lá no aeroporto, certo, está presa, certo? E a família agora, né, até a irmã telefonou para a irmã para arrumar um advogado e tal, agora tá com medo da lei cumprir, né? E lá geralmente cumpre, certo? Dela ser executada, viu? Por causa do crime de tráfico de droga, tá certo? Então, por exemplo, lá na Indonésia, pode ter certeza, 2 já foram fuzilados. Até na época, o presidente Dilma tentou, certo, falar que é um absurdo e tal, papapá. Um absurdo é ficar levando, né? O rapaz estava levando cocaína dentro da prancha de surf. Porque aquela região ali da Indonésia, para quem não sabe, é a região do, certo, Tahiti, tá? Que é uma região muito bonita, tá? E uma região de muito turismo, tá? E esse lugar é fácil de vender droga, tá? Então, o rapaz foi descoberto, certo? Acabou sendo fuzilado, tá? Lá ficou um certo tempo na prisão, foi fuzilado. Agora tem essa história dessa moça, certo? Que moça até nova, que foi lá para a Tailândia levando droga, certo? E foi presa. Certo? Agora vai começar aquele barulho, né? O pessoal, não, mas não podia fuzilar, que é uma covardia, é um simples tráfico de droga e tal. Mas na realidade as pessoas fuzilam o indivíduo, põe em pena capital, é para dar exemplo, viu? Quero ver se algum brasileiro vai lá na Tailândia levar, certo, um pacotinho de polvilho. Nem um polvilhozinho o nego não leva, viu? Porque já que o indivíduo não consegue decifrar que se é polvilho, se é cocaína, né? Aí sabe lá o que vira, tá? Mas pena capital é um negócio muito complicado, tá? Mas infelizmente o povo é bárbaro, certo? As leis têm que ser bárbaras também, viu? Agora, voltando ao assunto aqui
da Força de Segurança Pública, tá, de Minas Gerais, que entraram em greve, viu? Lá em Belo Horizonte, viu? Uberaba também teve uma manifestação ali na Praça Magalhães Pinto, em frente ao quartel, tá? E eles estão pressionando o governador Zema, certo? E para fazer uma recomposição inflacionária, tá? Detalhe, viu, gente? Ninguém está pedindo aumento de salário, tá? Pessoas andam pedindo ultimamente, se fizer a correção, certo, dos mais ou menos um inflacionário, já está ajudando, né? Que não é muita coisa não, porque essa inflação que eles põem aí no papel, tá? Isso é fajuto, viu? Tudo aumentou 50%, 100%, eles colocam 5%, 8% e tal, certo? Mas nem isso às vezes o Estado está dando, viu? Então, o governador ameaçou de chamar a Força Nacional, tá certo? E pela Força Nacional, certo? Evitar lá o pessoal fazer a greve, tá? Interditando o trânsito. Mas o pessoal não respeitou, né? Porque aqui está a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, o pessoal que trabalha nas penitenciárias, né, agente penitenciário, todo o pessoal, certo, dentro da justiça, né, de Minas Gerais, certo, que trabalha com a segurança pública, tá, entraram, certo, em estado de greve e agora parece que voltou, certo, a greve, tá. Então, o STF já falou que greve, certo, desse tipo de greve é inconstitucional, tá? E na realidade eu acho o seguinte, inconstitucional também é ficar 5 anos sem repassar um aumento, tá, com inflação gigante, tá, que nós estamos passando no nosso país, viu? E isso vai começar a ser generalizado, certo? Essas manifestações no setor público e depois no setor privado. Também os sindicatos e tal vão começar a pressionar e com toda e total razão, tá? Porque com esse dinheirinho que as pessoas estão ganhando, certo? Que era o valor de 3 anos atrás, tá? Meu filho, você não está comprando 1/3, certo? Você perdeu uns 2/3 do seu poder de compra. O preço gente, o preço hoje de verdura é o preço de carne há uns 3 a 4 anos atrás, viu? Tem certo de verdura aí 9, 10 reais, é o preço da carne de segunda, uns 3, 4 anos atrás. É um nível que chegou, certo? Principalmente as coisas essenciais, né? Que é água, energia, certo? Gás de cozinha, fazer um mercadinho lá, certo? A comida. Só tem um negócio que não encareceu muito, tá? Encareceu depois, agora voltou, certo? Com preço razoável, que é o arroz, viu, irmão? Mais, certo? Tudo subiu 100%, viu? Tá inviável, assim, para que as pessoas assalariadas, as pessoas que não têm o poder de repasse da inflação. Por isso que eu falo que a inflação é um trem cruel, tá? Ela vem, certo? E ela pega o dinheiro de quem é assalariado, de quem é aposentado, certo? Aposentado com esse salário, como é que vive, gente? Certo? Qualquer remedinho que compra é R$200, mais 105, 100 e tantos um botijão de gás, certo? Não sobra dinheiro nem para comer, tá? Então, é exatamente o resultado agora, certo? Da inflação que veio com o famoso fique em casa, né? Então, precisava ficar em casa? Precisava, só que tem efeito colateral grave, viu? E isso é complicado porque depois resulta em inflação, né? Custo muito alto de tudo que é produzido, tá? Uma tonelada de adubo no começo da safra, lá no começo do ano passado, custava R$1.700, R$1.800, certo? O 414,8, o NPK aí. Hoje, essa mesma tonelada custa R$4.200. Tá? Isso vai afetar onde? Exatamente o preço final.
Porque isso aí é o seguinte, gente, tudo que aumenta, tá? O produtor, o comerciante, o atacadista, o industrial, esse pessoal, ninguém paga, certo? Custo e ninguém paga imposto. É o seguinte, ele repassa no preço do produto. Tá? Isso aí vem acumulando, tá? E chega diretamente na gôndola do supermercado. Certo? Chega exatamente lá aonde você for comprar como consumidor final. E você paga integralmente todos esses custos, o famoso custo Brasil e o custo infracionário, viu? Então, por isso que é importante as pessoas entenderem, tá, que nós estamos passando agora realmente com o efeito colateral que eu falei, que o efeito colateral ia ser tão danoso ou mais do que a própria doença, viu? Que é o efeito colateral da instabilidade, tá, de produção, instabilidade de preço e a instabilidade econômica gerada pela pandemia e pela má administração que nós estamos tendo há muitos anos, viu? Então vamos lá, né, com as más notícias, né? Então, corpo de homem encontrado boiando no rio, né? Lá em Rio precisava de começar, viu, o pessoal do Codal, o prefeito Elisa, fazer uns pocinhos, viu? Faz um pocinho, 2 pocinhos por ano, viu? Não é ficar caro, viu? Fazer um poço de 600 metros, que aqui é 550, 600 metros, puxa água à vontade, tá? Aí pega bem no aquífero Guarani, né? Que é um rio d'água que tem aqui embaixo. Tá, aqui até onde a cervejaria Itaipava está puxando água. Tá, aqui dá para puxar tranquilamente, certo? Água para sustentar Uberaba, pelo menos na época da escassez hídrica. Tá? Porque quando a gente chega lá, vamos lá ver o rio transbordando, né? Passando aquele mundo de água e tal. Que lá é a água que nós poderíamos usar na seca. Tá, já foi embora com o passar do tempo, tá? Falta da represa, viu? Da prainha. Então, agora que eu falo muito, né? Quando chove, certo? Para Codal, né? Para os produtores rurais é morro abaixo, certo? Quando chega de agosto para cima é morro acima, certo? É mais difícil subir. Aí começa toda a crise, certo, que nós estamos tendo nos últimos anos, né? Cada vez mais acentuado. O ano passado foi extremamente acentuado, viu? Então, é um negócio que as pessoas têm que começar a entender, tá? Que não é a natureza só que tem que resolver as coisas, não. Quando chove, resolve. Quando não chove, não resolve, prejudica. No caso, certo? É o caso, mesma coisa da pessoa que tem os animais em casa. Se não fizer um silo nas águas, tá, o animal vai passar fome na seca. Isso aí é crime ambiental. Certo? Então, são pessoas que está governando a nossa cidade, tá, e precisa de ter uma consciência maior para que nós possamos ter menos problemas. Viu? E também, né, começar a fazer aí o que nós chamamos, né, de, dentro do contexto, tá, de alimentação, viu? Então, nós estamos numa fase, certo, de pessoas começando a passar fome e pessoas que já tiveram, tá, uma situação assim, financeira melhor e tal, hoje não está tendo dinheiro nem para alimentar, viu? São fatores que nos preocupam muito. Eu já vi pessoas muito bem vestidas já mexendo em lixo, viu? O que é? É a extinta classe média descendo para a pobreza. Aquele indivíduo que já teve um bom salário, já foi bem estruturado, certo? Tinha um carro na garagem e tal. Perdeu o emprego, faz 2, 3 anos sem nada, certo? Não tem quem o ajuda, certo? Aí
realmente vem a fome e vem o desespero, tá certo? Então, são fatores que nós temos que começar a cobrar o setor público, viu? Principalmente os senhores vereadores, para fazer pressão, tá? Para que possa termos aí o nosso restaurante popular em Uberaba, para oferecer comida pelo menos a R$3, R$4, correto? Que é uma comida subsidiada, viu? Então, fazer um aqui hoje, né, homenagem, né, eu falei sobre o câncer, homenagem a Cecília Carvalho, tá? Viu? Lá da Unicamp de São Paulo, tá? E ela desenvolveu, ela é química, tá? Ela desenvolveu um aparelhinho, tá? À base de grafeno e ouro, viu? Que ela consegue, olha, para você ver o tanto que é importante, viu, gente? Esse aparelhinho é um marcador tumoral, tá? E ele consegue, tá, detectar, às vezes, o câncer, tá, 6 meses antes dele manifestar, viu? Isso hoje é um das desenvolvimento maior que existe na área da oncologia, né, que estuda o câncer, é exatamente esses marcadores, viu? Então, ela consegue, com esse aparelhinho, com esse sensor, tá, monitorar uma proteína, certo? Chama a HER2, né? HER2, tá? Que ela expressa aí, tá, nas pessoas que têm predisposição a câncer de mama, tá? Ela desenvolveu um processador, tá, que consegue, certo, utilizar o sangue, tá, para fazer o exame, né? E esse exame é como se fosse o PSA do homem em relação à próstata, câncer de próstata, né? Então, agora, fica interessante, a moça desenvolveu isso com 28 anos de idade, tá, lá na Unicamp, tá? Então, ela simplesmente é considerada das 30 jovens, né, da ciência mundial mais promissora, segundo a revista Forbes. Tá? Alguém sabe quem que é Cecília Carvalho Silva? Não. Tá? Mas sabe a Anitta, Neymar, tá? Certo? São pessoas que não têm nada a ver, certo, com o nosso futuro. Tem a ver só com o nosso presente. É muito importante nós dar valores em pessoas que estão trabalhando para o nosso futuro. Certo? Já pensou você, certo, fazer um exame desse, achar a proteína, tá? Fazer chama marcador tumoral e fazer um exame, certo? E achar o câncer lá no comecinho, ou é que ele está começando com a cabeça para fora, pode dar um cacete na cabeça dele, tá? Aí você fica livre, tá, de muito sofrimento e às vezes até de ser preciso de tirar o seio, viu? Então, isso nós estamos aqui fazendo, certo, uma homenagem que essa, né, pesquisadora, essa cientista, né, da Unicamp, tá, que desenvolveu esse aparelhinho, tá, e é um negócio extremamente complexo, certo? O aparelho, tá, ele tem 64 sensores, certo? Que com apenas uma gota de sangue, né, pela transformação de uma reação química e corrente elétrica, certo, consegue detectar, certo, a probabilidade da mulher vir a ter câncer de mama antes do câncer aparecer, certo? É um diagnóstico extremamente precoce, viu? Então, a Cecília Carvalho Silva, tá? Ela é uma brasileira que merece, certo, todo o nosso respeito, tá? Principalmente as mulheres eternamente agradecem, tá? Porque infelizmente nós temos um defeito, né? Achamos que as coisas ruins acontecem só com os outros, certo? Então a gente nunca imagina,
tá? O homem ter câncer de próstata, só os outros que têm, tá? A mulher nunca imagina ter um câncer de seio, né? Um câncer de ovário, né? Então, são fatores que as pessoas têm que começar a entender, né? Que o processo é de diagnóstico mais dentro do contexto precoce, certo? A facilita demais, certo? Cura do paciente com menos sofrimento, viu? Então vamos aqui com o nosso programa, tá? Tá aqui o jornal A Folha, certo? Então, Putin reconhece separatista e tal, papai, são, na realidade, guerra e tal, você pode ter certeza que isso aí está descartado, tá? Então, é uma situação aonde tem mais aí de o Putin blefando, né? O Ocidente aproveitando para fazer pressão, fazendo uma política, certo, de jogar todos contra o Putin, tá? E cada um no seu interesse, viu? E a China mais a Rússia uniu a Rússia com uma potência militar, né, muito forte hoje, tá? E a China com a potência econômica, tá? Porque os Estados Unidos sozinho, né, nos últimos 70, 80 anos, ficou uma potência econômica militar, tá? Agora, certo, juntou dois países que agora estão batendo de frente com os Estados Unidos, certo? E uma das coisas que a China, principalmente, e com o auxílio da União Soviética, da antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, tá? Eles estão querendo derrubar o dólar, tá? Como moeda de circulação mundial, tá? Então todo mundo produz e vende em dólar, compra em dólar, tá? Por causa da força dos Estados Unidos, força econômica, tá? E os Estados Unidos têm o péssimo defeito de emitir dólar, tá? Inundar o mercado mundial de dólar, certo? E fazer a gente pagar mais caro para eles terem uma vida padrão, certo? Que eles têm lá, tá? Os Estados Unidos, ele faz um trabalho aonde todo mundo paga para eles viver bem, viu? Que essa inflação alta nós estamos pagando, certo? Vendendo em dólar e pagando tudo aqui no Brasil em real, tá? Isso aí os Estados Unidos emite dinheiro com força, viu? E esse dinheiro dá riqueza para eles lá e dá pobreza para o resto do mundo, tá? Qualquer economista sabe o que eu estou falando, certo? Que eles não têm respeito lá na hora de imprimir dinheiro, tá? Que isso é um crime que eles fazem contra a humanidade. Vendo uma notícia aqui também, tá? Que a Colômbia, tá? Acabou descriminalizando o aborto com limite apenas de tempo. Pela decisão da Corte Constitucional Histórica, o procedimento pode ser realizado livremente até a 24ª semana de gestação, o prazo mais longo da região, e depois do caso de estupro, malformação que viabiliza a vida e risco da mãe, tá? Mas lá agora, né, a mulher até com na 24ª semana de gestação tem a liberação do governo legal para cometer um crime e matar seu filho, tá? Eu acho interessante o seguinte, não, mas foi só certo? Foi um mês depois que fez o aborto, não interessa, entendeu? Eu falo muito o seguinte, o ser humano, ele tem na sexualidade dele uma coisa chamada livre-arbítrio, tá? Você faz com o seu corpo o que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, ninguém te proíbe, tal, certo? Você fica por conta da sua liberdade, por conta das suas atitudes, que na lei de Deus se deu esse livre-arbítrio. Agora tem um detalhe, certo? Apareceu uma vida, aí seu livre-arbítrio não vale mais, viu? Aí a vida não é sua, a vida é de Deus, é do Criador.
tá certo? Então, aborto é algo que nós chamamos de crime, viu? É criminoso quem pratica o aborto, tá? Então, qualquer indivíduo, por motivo que for, pratica o aborto, não deixa de ser crime, tá? Então, acontece que as pessoas têm que ter mais disciplina, ter mais planejamento de rotina, certo? Nós temos inteligência para isso, para evitar gravidez indesejada, viu? E Uberaba teve 320 pré-adolescente que engravidou o ano passado, tá? Então, deu na estatística. O que é isso? Falta de orientação, né? Então, os pais têm que orientar mais a sexualidade dos filhos, certo? Porque gerar uma vida é um negócio extremamente complexo, viu? Então, vamos lá. Americana e tal. As lojas americanas, gente, elas fazem uns 3 dias que estão fora do ar, viu? Então, alguém conseguiu entrar no programa deles, tá? O problema de achar quem entra não é muito difícil, não. Às vezes eles mandam um funcionário embora, tá? Mandou um funcionário embora, certo? Ele tem capacidade de entrar no sistema, viu? Aí, ó, o estrago que fez, ó, perdeu, certo? Exatamente 220 milhões de reais em venda nesses 3 para 4 dias. O site Submarino e Americanas, que é o mesmo, viu? Aliás, a venda de eletrodoméstico, a venda das coisas aqui no Brasil está ficando muito no processo de cartel, muito no processo de monopólio, tá? Você vai no site, certo? Puxa várias dessas lojas grandes, o preço até o centavo é o mesmo. Você tem reparado isso muito. E a Americana também está com outro defeito também que o PROCON tem que analisar, tá? Elas pegam um produto, o produto às vezes custa R$400, tá? Aí eles colocam esse produto por 260, tá? Claro que você vai querer comprar, né? Nos outros lugares tudo é 400, né? Então vou comprar nas lojas americanas. Só que a hora que você compra, certo? Quando você vai olhar lá, tá, o frete é 180, tá? O frete, se deixar ou mais, ou o preço do produto. O que é isso? É uma maneira de estelionato, de tomar, certo? Colocar, dar uma tapeada, certo? No consumidor, tá? E levar o dinheiro dele na mão grande, tá? Mas direto acontecendo isso. Comigo já aconteceu muito. Eu fui rastrear, o preço está muito bom, né? Porque aí você rastreia no Google, o preço está muito bom, uma maravilha. Não, mas está baratinho isso aqui e tal, papapá. Estou comprando aqui com, certo? Só por 60% do valor. Quando ele joga, certo? Lá o programa joga, tá? O frete fica mais caro que os outros lugares, tá? Então, o Ministério Público, certo? Principalmente pelo PROCON, tem que analisar exatamente por que eles fazem isso, né? A gente sabe, né? Que é o fator, tá, de enganar o consumidor, viu? Então, são fatores que nós temos que começar a cobrar para não ser tão prejudicado. Não é porque comprar hoje de lojas, né, de online e tal, é o que nós estamos, vamos praticamente ficar comprando quase tudo agora, certo, em loja virtual, no e-commerce, né, que vai tomar conta. Loja física praticamente vai desaparecer, tá? Que é um problema que eu preocupo muito, que é o problema do desemprego, né? Então, isso vai gerando desemprego, certo? E concentração de renda, tá? Então, a economia, ela vai ficar meio complicado o seguinte, porque o indivíduo vai ter estrutura para vender, mas não vai ter quem compra. Porque quem não tem salário não tem como comprar nada, tá? Então, tinha de fazer aí um processo, certo, onde as pessoas possam reciclar para entrar no mercado de trabalho, tá? Principalmente, certo, com a modernização,
certo? E que nós temos na estrutura, certo? Principalmente ligado aí em informática, certo? Digitalização, online e tal, certo? E isso é o caminho da humanidade, não tem volta, né? A evolução não tem volta. Então, quando começou lá a aparecer a luz elétrica, certo? De imediato acabou vela, acabou lamparina e lampião. Tá? E não voltou mais. Hoje o pessoal não sabe nem o que é isso. Certo? Toda a evolução, o progresso que traz conforto, facilidade e prazer, tá? A tendência dele é estabilizar naquilo para depois progredir mais. Tá? Mas o problema socioeconômico, tá? Que nós estamos entrando nele é muito grave, porque tem muita gente fazendo aí um curso hoje, gastando dinheiro, tá? E não vai ter, às vezes, como trabalhar, porque a profissão vai desaparecer daqui a 10 anos. Tá? E outra coisa também, tá? Nós estamos com um problema muito sério, certo? No Brasil, que é o problema do FIES, certo? Que é o financiamento do ensino, tá? Para as pessoas aí privadas, que a Caixa Econômica fez com o auxílio do governo. E geralmente quando você faz o FIES, certo? Precisa de alguém da família, algum conhecido, avalizar, tá? A pessoa forma, tá? Não tem emprego, e quando é fé, passa um ano, tem que começar a pagar. Não paga, aí começa, certo? A sujar o nome da pessoa e alguém da família. Isso tem milhões de pessoas nessas condições hoje. Tá? Então, é que eu falo, às vezes, certo? Estudar é muito bom, é muito bacana, precisa, certo? Estudar é um negócio que você aprende, tudo que você aprendeu é válido, mas tome cuidado na hora de você, certo? Fazer um FIES, ver se aquilo vai ser ter viabilidade para você conseguir pagar esse financiamento. Tem tipo aí de profissão que eu falei, daqui a uns anos não tem. Tá? Como é que você vai pagar isso? Vai ficar com o nome sujo. E você com o nome sujo aí você não é ninguém, né? Tudo que você for comprar está bloqueado. Tá? Então é um negócio, certo, que virou epidemia, certo? Que é o não pagamento do FIES que está trazendo muito dissabor para as famílias do Brasil. Tá certo? Então, mas paciência, né? Não temos, o cara não tem condição de pagar uma faculdade, ele tenta um certo caminho, né? Que é o financiamento. Depois ele não tem como pagar esse financiamento. Ele formou uma dor de cabeça também. Um abraço, beijo do coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser. E que possamos cada vez mais, né, termos consciência que, certo, uma frase que está no Novo Testamento, né, pedir e obterei, bater, acusar. Mas lembre-se o seguinte, ajuda-te que o céu te ajudará. Não fica pedindo a Deus solução de problema. Pede a Deus força para você solucionar. Um abraço, beijo do coração de todos. O programa Falando Francamente com José Alberto estará de volta amanhã, neste mesmo horário. Programa Falando Francamente com José